Olá, seja muito bem-vindo ao canal Curso Excelente. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo. Eu me chamo Igor, eu sou analista de dados, eu trabalho com Excel e eu resolvi criar esse canal aqui para ser um lugar onde a gente pode compartilhar conhecimento, onde vocês podem aprender aqui com um pouco do que eu vou compartilhar e eu espero muito ajudar vocês. Tá? Queria só alinhar aqui algumas coisas em relação ao que vocês podem esperar desse canal. Eu pretendo trazer aqui conteúdos sobre o que eu descobri ao longo do tempo trabalhando com Excel, que facilitou a minha vida, que me fez ter resultados mais dinâmicos e eficientes na hora de criar os meus relatórios, tá bom? Então, eu não vou entrar em assuntos muito iniciantes, porque isso já tem muito conteúdo aqui no YouTube. Se você pesquisar, por exemplo, quais são as 10 fórmulas que você precisa saber para começar no Excel e por aí vai. Então, não tem necessidade de eu criar esse tipo de conteúdo aqui. Eu quero focar em coisas que me fizeram, que eu demorei, acabei demorando a descobrir porque estava muito no básico. Coisas que me fiz, que assim, eu descobri, eu primeiro fiz uma coisa muito complexa e depois eu descobri que tinha um jeito muito mais tranquilo e eficiente de fazer. Então eu quero trazer para vocês um pouco desses atalhos que eu não tive, tá bom? Essa que é a ideia aqui do canal. Então eu trouxe esse primeiro vídeo com um tema que eu acho muito importante para a gente começar, que são as tabelas e as funções matriciais. São dois assuntos que se correlacionam aqui no Excel, quando a gente está falando aí de gerar relatórios e visões dinâmicas, que se atualizam automaticamente, que se atualizam em tempo real, tá bom? Vamos começar aqui com a tabela. Tá? Então, o que é uma tabela? O que é uma tabela, pessoal? Aqui no Excel, no arquivo do Excel, nesse arquivo aqui de nome aula1.xlsx, nós temos uma pasta de trabalho. O nome disso é uma pasta de trabalho. E dentro dessa pasta de trabalho, nós podemos ter diversas planilhas. Nesse caso aqui, essa planilha chama base vendas. Se eu abrir uma outra planilha, planilha 1, planilha 2 e por aí vai. E dentro de cada planilha, a gente pode ter tabelas, que são intervalos nomeados. Porque o que acontece aqui no Excel? Aqui nós temos os dados em cada célula. Então, por mais que isso aqui se pareça com uma tabela, para o Excel isso aqui é a célula A1, B1, C1, A2, B2, C2. Se eu quero determinar o que é um intervalo nessa configuração, eu preciso dizer, por exemplo, igual de A1 até C2. Ele me trouxe esse intervalo aqui. Vendo? Então funciona dessa maneira. Ele não entende isso aqui como uma coisa só. Para a gente fazer isso, a gente precisa formatar esse intervalo como tabela. Então a gente clica aqui dentro, formatar como tabela, escolhe qualquer tema aqui. Importante deixar selecionada essa opção. Minha tabela tem cabeçalhos, ok. Pronto. Nosso intervalo já está formatado como tabela. Primeira coisa aqui que a gente percebe é quando a gente formata como tabela, aqui em cima surge essa opção design da tabela, essa guia design da tabela. Aqui a gente pode mudar o nome, colocar o nome que a gente quiser, eu vou chamar aqui de T-base. Pronto. Agora que a gente tem a nossa tabela, a gente pode trabalhar com os nomes das coisas dentro das fórmulas, dentro das funções do Excel, o que facilita bastante para a gente entender o que a gente está fazendo, para a gente voltar depois nessas fórmulas e entender de qual intervalo que a gente está falando, de um jeito muito mais fácil. Então, por exemplo, se eu quero somar aqui a coluna valor, eu vou dizer para o Excel o seguinte, Excel igual soma, eu quero trazer da minha T-base, e aqui eu abro colchete e digo o seguinte, eu quero a coluna valor.
eu fecho colchete, fecho parênteses. Pronto. Está somando a coluna do valor. Perceba que eu não precisei ficar clicando, arrastando, vendo qual é a última célula. Não, eu coloquei aqui o nome da tabela e o nome da coluna e tá lá, tá bom? Muito bom aqui para o Excel. Outra coisa, vou deixar essa fórmula aqui. Quando a gente traz um dado novo aqui para baixo, para a última linha depois desse intervalo, ela já reconhece que isso faz parte da base e ela se expande para baixo. Então esse valor passa a ser contemplado em qualquer fórmula que esteja referenciando essa tabela. Ou seja, os seus relatórios, as suas fórmulas, tudo que você montar utilizando essa lógica de eu estou referenciando o nome de uma tabela, vai ficar dinâmico, vai ficar atualizado. Você não vai precisar ficar clicando para arrastar depois a fórmula de novo. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui um valor nessa última linha, 10.000. Você vê que atualizou aqui. Estava 32, agora está 42. Então, esse é um exemplo. E aqui, pessoal, só para não me estender muito, para a gente tentar fechar aqui nos 10 minutos, eu vou dar um breve exemplo de como funciona uma função matricial. Depois eu vou entrar em vídeos detalhados sobre cada uma delas, mas como é o funcionamento disso? Bom, se eu quiser trazer aqui, por exemplo, uma visão por região, e eu quero o valor total. Eu sei que tem como fazer isso na tabela dinâmica de um jeito muito fácil, mas aqui a gente está tentando usar fórmulas para deixar o nosso relatório mais dinâmico de um jeito mais rápido, para não precisar ficar clicando, por exemplo, em atualizar, tá bom? Olha que legal. Eu quero trazer, então, cada região, eu sei que são 5, e depois eu quero calcular o valor total. Então, eu vou trazer aqui a nossa função único. Eu vou selecionar aqui da nossa T-base, coluna, região. Percebe que ela despejou aqui? Eu coloquei a fórmula numa única célula. Ela despejou tudo que ela encontrou de valor único na coluna região. Perfeito. É disso que a gente precisava. Agora a gente vai calcular o valor total por região. Como é que eu faço isso? Igual soma C. Eu pego o intervalo, que é o intervalo que a gente vai estar usando como critério, é a T-base região. O critério a gente seleciona aqui e agora que é o pulo do gato, tá? Como a gente está trabalhando aqui com um intervalo dinâmico, para a gente pegar todo esse intervalo dinâmico, a gente usa isso aqui, o jogo da velha. Então, selecionou a célula H4, o jogo da velha, ele vai pegar todo esse intervalo aqui, do sul ao norte. Ponto e vírgula, o intervalo da soma, que é T-base, valor. Fecha aqui, fecha. Está formatado como data, não sei porquê, mas quando a gente coloca o número, ele está somando, tá? Tudo isso aqui. E aqui, quando a gente cria uma coisa dessa, a gente pode fazer várias coisas. Eu vou dar um exemplo aqui. Não vai dar tempo de explicar, tá, pessoal? Mas eu vou dar um exemplo. Eu vou empilhar na horizontal. Eu vou selecionar esse intervalo mais esse intervalo. Fiz besteira. Esse intervalo. Oh, meu Deus, fiz besteira mesmo. Esse intervalo mais esse intervalo aqui. E veio como data de novo. Beleza. Mas se eu quiser classificar isso aqui, por exemplo, ele está classificado do maior para o menor. Mas se eu quiser classificar do maior para o maior, do menor para o maior, eu posso. Também usando uma função matricial. Classificar. Ela pede uma matriz, depois ela pede um índice, que é o 2, depois ela pede uma ordem. Eu vou botar aqui de ordem ascendente. Olha que legal. Então, a gente pegou esse resultado aqui, juntou numa única matriz e classificou. Mas se a gente quisesse escolher, por exemplo, eu quero saber os três menores, ou melhor, os três maiores, a gente pode escolher. Pode pegar, igual pegar.
Ou besteira, fiz besteira de novo. Igual pegar, ele pede uma matriz e as linhas. E se a gente colocar aqui, eu quero os 3 maiores. Como ela está classificada do menor para maior, vamos ver se funciona. Menos 3, será que funciona? Não sei se vai funcionar aí, pessoal. Funcionou. Ela pegou, então, os 3 maiores valores aqui, ó. Na ordem que estava classificado, do menor para o maior, mas pegou. Deu para entender? Só para ficar mais fácil de entender. Vamos classificar do maior para o menor. Vamos pegar aqui os 3 maiores. Tá vendo? Ela pegou aqui o Sudeste e Nordeste. Então a gente consegue, pessoal, trabalhar com isso de diversas maneiras. Existem diversas funções que hoje no Excel podem se comportar desse jeito, despejando informações. E você tem uma forma de moldar o que aparece ali do jeito que você quer. E aí eu quero trabalhar com vocês depois em outro vídeo como que a gente pode combinar todo o potencial dessas funções matriciais com o potencial de uma coisa que já existe há muito tempo no Excel, chamada intervalos nomeados. E é quando você vem aqui e cria um nome para um intervalo. Aqui já estamos aqui, né? Vou dar um exemplo. Então eu vou escrever aqui regiões. Regiões. Refere-se a quem? Refere-se a isso aqui. Refere-se a base vendas H4, jogo da velha. Legal. Se eu chamar aqui regiões, ele trouxe também. Aí você está me perguntando, mas por que eu vou perder meu tempo dando nome para um negócio que eu posso escrever assim? Eu posso só simplesmente pegar ele e colocar o jogo da velha. Porque o gráfico, ele não vai entender isso aqui. Ele não vai entender. Igual H4, jogo da velha. Não vai entender. Mas o gráfico, por algum motivo mágico do Excel, que eu não vou saber explicar para vocês, ele entende intervalo nomeado. Então você consegue ter toda essa dinamicidade de uma função matricial a partir de um intervalo nomeado dentro de um gráfico. E talvez para vocês agora não faça muito sentido isso, porque eu ainda não coloquei aqui opções para a gente selecionar e mudar esses dados de acordo com o que está selecionado. Mas a partir do momento que a gente coloca isso, a gente percebe o poder disso dentro do Excel. E assim, eu espero que não tenha ficado confuso para vocês, mas o objetivo desse vídeo aqui foi só mostrar um pouco de como se comportam essas funções e da importância da gente ter um intervalo nomeado, da importância da gente ter um intervalo formatado como tabela, para que a gente possa utilizar dessa forma. Mas eu prometo que nos próximos vídeos eu vou tentar ser mais didático e trazer um conteúdo só e dissecar ele com vocês para a gente conseguir avançar nesses temas. Mas o objetivo do canal é esse, é trazer esse tipo de conteúdo. É mais avançado mesmo, é mais difícil, mas o resultado é melhor. Bom, eu não vou ficar enrolando vocês aqui não. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção.